Opa, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Pedrosa e eu quero te ajudar na jornada de sair do vermelho e gerar uma renda de 5 a 10 mil reais por mês. Bom, você está agora na live de preparação da mentoria financeira. Isso mesmo, você está entrando agora na live de preparação para a mentoria de educação financeira, que será quinta-feira às 20 horas. Como assim, Marcelo? Preparação da live. É uma preparação. A gente vai ter de hoje até quinta-feira. Nós vamos fazer aqui provavelmente 8 lives todos os dias às 6 da noite e às 22 horas. Eu vou conversar com mentorados, eu vou conversar com alunos, eu vou conversar com clientes sobre o processo de reprogramação financeira. Hoje a minha convidada especial é Adriana Fernandes, ela que faz parte da nossa mentoria de reprogramação financeira, ela que é personal organizer. Aliás, eu não vou apresentá-la não. Eu vou deixar ela se apresentar já já. Então eu queria já te dar as boas-vindas. E como você sabe, né? Eu quero te pedir, primeira coisa, que você pegue esse aviãozinho de papel e envie agora para 5 pessoas para nós alcançarmos e ajudarmos o maior número de pessoas. Isso mesmo, alcançarmos e ajudarmos o maior número de pessoas. Então eu quero, hoje o tema de hoje, inclusive, é para falar sobre por que algumas pessoas vivem enroladas financeiramente, tá? Por que algumas pessoas vivem enroladas financeiramente? Deixa eu chamar aqui a minha convidada especial, Fernandes. Deixa eu chamá-la aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. É uma live de preparação para a nossa mentoria de quinta-feira, às 20 horas. Adriana! Oi, Marcelo, boa noite, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Esse ambiente Obrigada. aqui é um ambiente seguro, fique tranquila, porque é um ambiente seguro. Ô, Adriana, Eu eu já pedi aí o pessoal, vou pedir para você também, tá? Aviãozinho de papel, enviar para 5 pessoas. Eu vou colocar aqui o tema enquanto a gente envia. Live preparação para a mentoria. Então, a preparação para a mentoria que eu vou fazer de educação financeira, preparação. Live de preparação para a mentoria. Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma mentoria ao vivo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, é uma live 1 de 10. Vou fazer 10 lives daqui até quinta. Olha que legal. Uhum. Muito Eu já trabalho, né? coloquei aqui. Na verdade, é o seguinte, uma coisa boa aí, essa sua colocação, tá? Se é muito trabalho ou se não é. Porque a colocação é o seguinte, quando você faz algo que te dá prazer, você não encara como trabalho. Você encara como algo prazeroso. Então, pode até ser muito trabalho, mas é prazeroso. Então, você está inaugurando aí essa live de hoje, dessa preparação, Adriana. Você que, inclusive, na semana passada, teve um encontro de mentoria, né? A gente teve um encontro de mentoria semana passada e eu queria, inclusive, antes de perguntar sobre a mentoria da semana passada, Adriana, eu queria te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta que eu queria te fazer é, primeiro, com o que você trabalha? Qual é a missão da tua vida, tá? Uma pergunta bem filosófica, mas eu queria que você já respondesse isso aí. O que você faz da sua vida e se você está conectado aí com isso que é a missão da tua vida e por que, se isso é a missão da tua vida, por que isso é a missão da tua vida? Então eu queria que você falasse, já está contigo, inclusive, o microfone. Depois eu vou coordenando e fazendo outras perguntas aqui para você, tá? Ok. Então, Marcelo, a primeira, né, resposta, eu sou personal organizer. A personal organizer, ela é uma pessoa que cria sistemas e ajuda através de suas técnicas as pessoas a se organizarem, né? E essa organização, ela pode ser de diversas maneiras. A minha especialização é organização residencial e também de escritório. A missão da minha vida atualmente é justamente espalhar a organização por todos os lugares onde eu estiver presente, porque a organização ela realmente tem um poder transformador, ela pode fazer com que uma pessoa ela mude, ela veja as coisas por um prisma diferente, vamos dizer assim, né? E sem falar que traz vários benefícios. Então, esse é o meu objetivo principal. A outra coisa que você me perguntou foi sobre se essa realmente era a missão da minha vida. E tem sido, né?
Depois que eu aprendi, eu sempre fui uma pessoa organizada, né? Sempre. Eu não sei onde foi que eu aprendi isso e tal, mas eu sempre fui uma pessoa organizada. Mas a organização era tão óbvia para mim que eu achava que as pessoas elas eram do mesmo jeito que eu, porque tudo fazia, era tão simples, né? Tão comum. Mas a partir do momento que eu descobri, né, que eu poderia ajudar outras pessoas com a organização, quando eu aprendi técnicas, quando eu aprendi que existem tantas pessoas que vivem de maneira completamente desorganizada e bagunçada e acham que aquilo é normal, aquilo dali foi um alerta para mim, que opa, né, isso não é tão óbvio assim. Aí foi bem interessante cair essa ficha, porque eu nunca tinha. Até porque eu acho que eu nunca convivi com pessoas desorganizadas. Minha mãe, ela tinha um senso de organização bom, os meus irmãos estão no mesmo caminho, então eu nunca convivi com ninguém bagunçado, né? Mas quando eu fui estudar sobre o assunto, quando eu comecei a conversar com outras pessoas, e quando eu vi experiências de outras pessoas, eu percebi que a organização ela precisa ser espalhada assim pelo mundo todo. E o teu tema ele é bem congruente com educação financeira, com reprogramação financeira, que é a tese principal da organização financeira e da reprogramação financeira é organizar não a planilha, não o saldo bancário, não os fornecedores, não os credores, não o cartão de crédito. E muita gente, inclusive, cai nesse erro, fica ali tratando a superficialidade, acha que problema financeiro é problema de cartão de crédito, acha que problema financeiro é problema de cheque especial, e não é. Eu vou um pouco bem mais profundo, a gente trabalha muito a questão da programação, ou seja, aquilo que está instalado na cabeça das pessoas, e obviamente que não dá para desinstalar nada, mas dá para dar um novo significado àquilo que está instalado, não dá para remover nada da cabeça de ninguém, isso é utopia, se alguém tem prometido isso, não é verdade. A gente, na verdade, dá um novo significado, e organizando a cabeça, organizando as ideias, as pessoas normalmente aprendem aquilo que eu chamo de as regras do dinheiro, aprende a ganhar dinheiro, aprende a gerar dinheiro, aprende a ter uma autoimagem completamente diferente, se preocupa muito menos com a opinião dos outros, enfim. E, Adriana, a gente se conhece há muitos, mas muitos, muitos anos, né? Queria que você me dissesse duas coisas. Primeiro, eu nem sei quando foi que a gente se conheceu, tá? Primeiro, como você me conheceu, e segundo, como você conheceu a mentoria de reprogramação financeira. Tá? Ok. Marcelo, a gente se conheceu justamente na área financeira, né? A gente trabalhou, eu trabalhei num grupo de uma empresa que você já trabalhava, então a gente se conheceu em 2000, então já se foram aí 20 anos desde esse período, porque algumas pessoas não sabem, né? Mas eu trabalhei durante muitos anos na área financeira também. Então, você estava falando sobre essa questão que o financeiro tem tudo a ver com a organização, né? Tem tudo a ver com a reprogramação da nossa cabeça. Não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de gastar e comprar, né? É uma questão de você saber a importância, qual o propósito. E eu tenho percebido, Marcelo, que tanto a desorganização financeira como a desorganização da nossa casa tem muita coisa a ver com o que se passa dentro da nossa cabeça, né? Sim. Então, eu recebi um convite seu para participar de uma de suas palestras, né? Que você eventualmente faz, uma palestra social. Não assisti só uma. Na primeira palestra, eu pensei que o assunto não era para mim, justamente por eu ser uma pessoa organizada financeiramente, no sentido de nunca ter entrado no vermelho, nunca ter tido problema com meus cartões. Então, eu saí dali achando que aquilo dali não era para mim, porque eu tinha uma organização financeira. Porém, quando eu assisti a palestra da segunda vez, eu percebi que não se tratava de especificamente de uma desorganização financeira, mas da maneira com que você poderia programar a sua mente em relação ao dinheiro. E a importância de fato que o dinheiro tem para nossas vidas e como é que a gente lida com isso. Então, quando eu entendi que não se tratava dessa outra parte, mas sim de uma reprogramação mental, eu digo, opa, aí a coisa mudou, né? Eu disse, eu preciso disso. Porque eu acredito, eu tenho. Uma das coisas que eu aprendi com você é que eu preciso aprender a ganhar dinheiro, né? E a gente não aprende isso.
A gente aprende a gastar, desde criança, né? O pai da gente dá o dinheiro para a gente e fala, ó, menino, vá ali, compre o que você quiser. Então, a gente aprende muito rápido a gastar o dinheiro. Mas a como ganhar, né? A gente só aprende que a gente só ganha dinheiro se a gente for para o mercado de trabalho e a gente tiver CLT. Na verdade, é isso que a gente aprende, né? E aí você pode me dizer isso melhor do que eu. Porque, Marcelo, no teu caso, e você fala sobre isso, você traz a tua realidade, né, para as palestras até. Qual foi o teu maior desafio financeiro, né? Porque com certeza partiu desse princípio para você hoje ter uma missão completamente diferente e ao mesmo tempo estar no mesmo ponto onde a gente se encontrou. Bom, meu maior desafio financeiro. Eu tive vários, tá, Adriana? Vários desafios financeiros. Eu não tenho vergonha de falar disso. Na verdade, quando eu falo, eu acabo ajudando outras pessoas, tá? Vou te falar aqui alguns episódios da minha vida financeira que talvez vai conectar com algumas pessoas aqui que estão acompanhando a gente, tá? Alguns episódios. Eu já tive o meu CPF negativado. Tem muita gente que para elas é um tabu dizer isso. Eu já estive no SPC e no Serasa, tá? Eu já tive. Um outro episódio ruim que está relacionado à vida financeira. Eu já tive cheque especial estourado. Já tive cheque especial estourado. Eu recebi várias e várias e várias vezes ligações românticas, que hoje eu chamo de ligações românticas, mas é ligação de cobrança, tá? Eu recebi várias e várias vezes ligações de cobrança, várias vezes. Então são vários episódios da minha vida financeira. Eu me lembro um episódio que marcou a minha vida, que foi um episódio bem triste, tá? Uma realidade bem triste. Eu estava em casa, eu era recém-casado, e recém-casado tem muitos desafios, tá? Muitos desafios porque você sai, entre aspas, do seguro, daquilo que é seguro, na casa de papai e de mamãe, e vai para uma nova realidade. Eu estava trabalhando e tal, mas eu me lembro que eu tive uma dificuldade tão grande financeira, mas tão grande mesmo, e minha mãe chegou e disse assim, olha, meu filho, toma aqui o meu cartão, e o meu cartão, minha mãe sempre trabalhou, ela trabalha até hoje, tá? Toma aqui o meu cartão de aposentada, porque eu já estou trabalhando, eu sei que você está com dificuldade financeira, então tome aqui o meu cartão para ajudar você nas suas contas, porque eu sei que você está muito apertado. Eu falei, caramba, o cartão de aposentadoria da minha mãe para ajudar nas minhas contas. E eu era recém-casado, eu estou casado há 2003, 2020, 17 anos. Então eu me casei em 2003, há 17 anos. E era no primeiro ano do meu casamento, eu estava completamente desnorteado, completamente desorganizado financeiramente, mas aquilo mexeu comigo de uma forma, Adriana, tão profunda, porque eu me vi sendo ajudado pela minha mãe, e não tem nada de errado nisso, os filhos serem ajudados pelos pais, mas sendo ajudado pela minha mãe por um ato que eu havia cometido, uma desorganização que eu havia causado, por problemas que eu havia criado, né? E eu sempre digo que o problema financeiro que as pessoas têm, que eu tenho, vocês que estão me ouvindo que temos aqui, ou você criou esse problema, ou você tolera esse problema. É bem profundo isso que eu estou falando, tá? Ou você criou, ou você tolera. Então eu havia criado um problema e minha mãe tinha me entregado o cartão de crédito dela e ela disse, tá aqui minha senha e vá lá pagar a conta que você precisa pagar. E eu me senti a pior das pessoas ali. A pior. Eu falei, meu Deus, espera aí. Como é que eu estou pegando emprestado o cartão de aposentadoria da minha mãe se na verdade era para que eu estivesse ajudando ela e não ela está me ajudando? E aí eu criei, inclusive, uma máxima que é para mim, que eu ensino para os meus mentorados, que a gente só tem duas formas de mudar a nossa realidade financeira. Ou muda pelo amor, ou muda pela dor. Então, nesse dia, Adriana, doeu muito em mim ter que pegar o cartão da minha mãe emprestado para pagar contas. Doeu muito. Mas foi um remédio que, para mim, teve um efeito muito profundo. Eu costumo dizer hoje, inclusive, que algumas pessoas querem Dorflex para a vida financeira e outras querem Bezetacil. Esse ato, esse fato específico, foi uma Bezetacil para a minha vida financeira. Eu não sei qual é a dor que alguém está passando na vida financeira agora, mas eu preciso dizer isso, é uma verdade, tá? Ou você criou ou você tolera. E quando algo específico vai te trazer uma vergonha, vai te sentir diminuído, vai te sentir inferior, incapaz, talvez você precise usar essa dor, esse remédio,
para criar uma chamada alavanca financeira, uma indignação financeira. Você precisa ficar inconformado, foi como eu fiquei. E eu me lembro que naquele dia, Adriana, eu estava pagando contas, fiz o saque para pagar algumas contas, e aí eu falei assim para mim mesmo, nunca mais na minha vida eu vou pegar cartão de ninguém para pagar contas minhas. Fui eu que criei isso. Então, é um fato que é doloroso, um fato que realmente é um fato que me lembra, hoje não mais, eu não tenho nenhum problema, inclusive, de falar sobre isso, mas por que eu não tenho mais nenhum problema de falar sobre isso? Porque eu reprogramei a minha cabeça. Tem muita gente que tem vergonha de falar os fatos que foram difíceis para a vida delas, os fatos que foram talvez dolorosos. Por exemplo, quando eu me lembro de um outro fato, Adriana, bem forte também, quando meu filho ainda pequeno disse assim, papai, compra para mim aquele chocolate, a gente estava no supermercado, e eu falei, hoje não, filho, papai compra depois. Eu nunca disse para os meus filhos, eu não tenho dinheiro. Eu nunca disse isso para eles, tá? Inclusive fica aqui um insight para você dizer para os seus filhos isso. Nunca diga para os seus filhos que você não tem dinheiro. Você diga hoje não. Você diga na próxima vez, hoje não. Para que o teu filho não cresça num ambiente de escassez. E eu me lembro que eu tinha dito para o meu filho, hoje não, porque eu estava sem recurso. Então fatos que me doeram, mas que hoje, que inclusive serviram de alavanca. Porque, de novo, eu vou repetir, as pessoas só vão mudar a vida financeira delas quando algo extraordinário... Só um exemplo, tá? Só para eu gosto de analogias, tá? Imagina que você tem que fazer uma corrida de... Você não corre nada, Adriano. Imagina que você não corre nada, mas você tem que fazer uma corrida. Você tem que fazer uma corrida de 3 quilômetros. E para quem não corre nada, 3 quilômetros é muito longe. É muita resistência. É muito esforço. Imagina que você tem uma corrida, e não sei se você sabe, mas correr libera um hormônio, o hormônio do prazer, um dos hormônios que é a dopamina. Libera um hormônio que é o hormônio do prazer. Então você pode correr para sentir prazer. E aí você diz assim, Marcelo, eu não estou afim de correr para sentir prazer, não. Mas imagina que um Rottweiler, um pastor alemão ou um pitbull aparece do nada e corre atrás de você. É fácil ou não correr os 3 quilômetros quando tem um estímulo que vai causar uma dor ou que já está causando uma dor extremamente profunda? Queria ouvir um comentário aí. O que você acha dessa analogia aí que eu fiz? Então é muito mais fácil as pessoas mudarem quando elas tomam uma consciência plena de que ou é aquilo ou é aquilo. Ou seja, eu não gosto do termo plano B. Plano B é a ideia de quem está fazendo com que o plano A falhe. E não existe hipótese do plano A falhar. Eu não estou dizendo que você não tem que planejar e ter contingência, ter renda extra. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que criam um plano A já pensando no plano B. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que alguns fatos que acontecem na tua vida e na minha vida, eles vão ser como botões, que vão, na verdade, impulsionar para a ação, impulsionar mesmo, gerar uma inquietação, gerar um inconformismo, gerar uma raiva, ou talvez uma ira, gerar uma situação de assim, eu não aceito mais. E tem muita gente, Adriana, que está precisando chegar o dia, esse dia está chegando, está precisando chegar nesse dia para dizer assim, basta, eu não aceito mais isso na minha vida profissional, eu não aceito mais isso na minha vida financeira, eu não aceito mais isso para minha família, eu não aceito mais isso para o meu filho, para minha filha, eu não aceito mais isso. Então, para muita gente, tá? Precisa gerar esse basta, precisa gerar essa inquietação, porque quando esse dia chegar, um botão interno vai ser acionado e você vai começar a agir com intenção, com energia, sem possibilidades de plano B, C e D. Então aquilo que você pegar, você vai pegar para fazer, para acontecer, buscando resultado. Então um conselho que eu quero dar aqui para quem está, inclusive, ouvindo a gente, lembre-se de fatos que foram difíceis para você e lembre-se como você reagiu diante daqueles fatos. Lembre que existe, obviamente, sempre 3 opções diante de fatos como esse. Primeiro, tem gente que foge da realidade, faz de conta que ela não existe. Segundo, tem gente que fica paralisado, tá? Paralisado e nada, absolutamente nada, faz para gerar uma mudança. Mas o terceiro, tem pessoas que reagem. E para essas pessoas, que eu estou aqui, inclusive, preparando aqui essas pessoas, para quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente fazer a nossa mentoria financeira para pessoas que querem reagir. Pessoas que querem realmente dizer assim, peraí, apertei o botão do basta. Apertei o botão de acabou o vitimismo,
acabou o mimimi, acabou essa história de colocar a culpa nos outros, acabou essa história de dizer que não tem jeito, acabou essa história de plano B, plano C. Se tiver que ter um pitbull correndo atrás de mim, eu vou fazer com que ele seja pelo menos positivo para mim e não negativo. Então, tem coisas que acontecem na vida das pessoas, Adriana, que elas parecem que são ruins, mas elas não são ruins. Elas vão apertar. Pode falar. Pode falar. Você falou, a palavra inquietação, ela se enquadra muito também dentro dessa questão organização. As pessoas, elas só conseguem perceber o quanto elas precisam melhorar quando existe alguma coisa, por exemplo, quando procurou um documento que era extremamente importante e não sabia onde estava, quando teve alguma situação que fez com que ela tivesse essa inquietação. Então, ela para, né? Ou ela paralisa e continua fazendo, mesmo que você falou, e continua naquela, não tá tudo bem, é assim mesmo, ou então ela reage. Então, normalmente, as pessoas, eu tenho percebido que elas só reagem quando elas sentem dor, né, com alguma coisa. Eu coloquei uma enquete na minha página, né, no meu feed, na verdade, no meu story, perguntando se a pessoa já tinha procurado alguma coisa e não tinha encontrado, qual foi a sensação. E as respostas, a maioria das respostas foi raiva, né? Qualquer pessoa que está procurando alguma coisa e ela não encontra, ela sente raiva, porque quando você procura é porque você precisa, né? E se você precisa de algo e você não tem aquilo dali, você tem duas alternativas, né? Como você falou, ou você diz, tá tudo bem, depois eu encontro, ou você faz alguma coisa para mudar aquilo dali. E aí, na questão financeira, ela também é parecido. Você tem que ter essa inquietação. Na verdade, para que você mude qualquer coisa na sua vida, você precisa dessa inquietação. Porque, como você falou, ela é uma alavanca propulsora que vai te determinar. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou mudar isso daí. E aí você vai encontrar os mecanismos para que você possa alcançar essa mudança que você está precisando, seja na organização residencial, pessoal ou na vida financeira, né, que é a tua área. Você falou e me perguntou sobre a mentoria. A gente fez uma mentoria que foi excelente, né? Todos os participantes que estavam presentes na quinta-feira passada puderam sentir isso. E um dos aprendizados para mim é como a nossa cabeça ela pode trabalhar. É como se a gente estivesse se auto-sabotando, literalmente, né? Sem perceber, é inconsciente. Por isso que é tão importante um mentor, né? Nesse sentido. Porque se eu estou vivendo aquilo dali e eu não estou consciente, eu preciso que alguém realmente me dê esse norte, né? Para que eu possa, é verdade, né? Se eu fizer desse jeito, vai ser melhor. Se eu tomar por esse caminho, eu vou chegar mais rápido onde eu quero chegar. E a mentoria, ela tá sendo para mim isso daí, né? Ela tá sendo esse caminho que está ficando mais claro cada vez que eu faço os exercícios, cada vez que eu entendo que o poder está em mim, né? Em mim, na minha concepção das coisas, da vida, da maneira, do dinheiro, do que eu quero, de visualizar isso daí, do que no que acontece ao meu redor. Que é o que a maioria das pessoas, né? Eu acredito que você tem essa experiência maior do que eu nesse sentido, né? Eu queria até que você me dissesse, já que você tem tanta experiência nessa área, qual é o maior problema financeiro das pessoas? Vou falar aqui qual que é o maior problema. Mas antes, Adriana, eu queria fazer uma enquete para quem está aqui, tá? Eu quero fazer uma enquete, tá? A enquete é o seguinte, a tua vida financeira hoje, se você tem desafios, eu não gosto muito da palavra problema, mas se você tem desafios, ou algumas coisas que você não consegue fazer, eu também chamo de desafios. Aí a enquete você cria ou você tolera a sua vida financeira atual? Eu queria que as pessoas colocassem no comentário agora, tá? Você criou ou você está tolerando a sua vida financeira atual? Coloque, me ajudem aí nessa enquete, enquanto eu respondo aqui para a Adriana essa pergunta que ela fez, que uma pergunta, inclusive, fantástica. Qual é o maior problema financeiro das pessoas? Qual é o maior problema? Talvez o causador, talvez consequência. A gente vai entrar aí, permear nessa arena, né? Mas eu queria que as pessoas colocassem.
problema na vida financeira, as pessoas criam ou toleram? Coloca aí no comentário. Problema na vida financeira, cria ou tolera? Pessoal, tem um delay aí, vou esperar o pessoal colocar, tá? Então, Adriana, respondendo a tua pergunta, qual é o maior problema financeiro que as pessoas enfrentam hoje? Vamos lá, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Eu gosto de responder fazendo perguntas, tá? Porque faz a pessoa refletir, inclusive, faz a pessoa pensar, inclusive, tá? Então, a primeira situação é o seguinte, vamos imaginar uma ideia de que o que é que funciona com relação à vida financeira? Que funciona. Mas eu não sei ainda o que é que funciona. Algumas pessoas vão dizer isso, tá? O que é que funciona? Você falou muito bem que me ouviu dizer que a maioria das pessoas não sabem ganhar dinheiro. Não sabem gerar dinheiro. Existem várias formas de ganhar dinheiro. Várias, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de formas das pessoas ganharem dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro sendo autônomo, sendo um prestador de serviço, tem gente que ganha dinheiro sendo um consultor, tem gente que ganha dinheiro sendo um vendedor, tem gente que ganha dinheiro sendo despachante, tem gente que ganha dinheiro sendo vendedor de porta em porta, tem gente que ganha dinheiro sendo funcionário público, tem gente que ganha dinheiro sendo empregado de alguma empresa, tem gente que ganha dinheiro jogando no bicho, jogando na Mega Sena, tem gente que ganha dinheiro recebendo de aposentadoria do pai ou da mãe, tem gente que ganha dinheiro de forma ilícita, tem gente que ganha dinheiro vendendo algum produto, vendendo algum serviço, tem gente de várias, dezenas de formas de ganhar dinheiro. Infelizmente, a grande maioria das pessoas só aprenderam a vender horas, Adriana. E eu vou entrar mais detalhado nisso na quinta-feira, na nossa mentoria de educação financeira, tá? Vou entrar muito mais profundo nisso. Então, a primeira coisa, com relação ao problema financeiro. A primeira o que você faz, aliás, o que funciona? Não precisa a gente reinventar a roda, não, Adriana. Só precisa modelar as coisas que funcionam. Marcelo, eu não sei o que funciona para gerar dinheiro na minha vida. Eu não sei. Bom, provavelmente você até já sabe. Ou provavelmente você tem uma vaga ideia do que tem que ser feito. O que acontece é que as pessoas não estão predispostas, e vou até mais profundo, tá? Não estão programadas para pagar o preço necessário, tá? Não estão programadas para pagar o preço necessário. Então, qual é o maior problema financeiro que as pessoas têm? O primeiro é que elas não sabem o caminho. Esse é o grande problema financeiro. Porque se você sabe o caminho, basta você repetir o caminho e você vai ganhar dinheiro sempre. Então, o primeiro problema financeiro é viver num mundo em que você não tem consciência de como resolver o problema de alguém. Dinheiro é resolver problemas. Enquanto as pessoas não entenderem isso, Adriana, que dinheiro é resolver problemas, ela vai ficar sempre, sempre, sempre achando que o problema é o governo, o concorrente, o vizinho, o amigo, a esposa, o marido, o sobrinho, o chefe, o governador, o primo, sei lá para quem você vai atribuir a responsabilidade. Mas o primeiro grande problema é que a pessoa não sabe o caminho. Ela não tem um método, ela não tem um passo a passo. E existe uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Segundo os especialistas de psiquiatria, psicanálise, psicologia, as pessoas têm em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia, Adriana. Imagina, 60 a 70 mil, eu brinco aqui, é hora de brincar agora. Eu acho que as mulheres têm mais do que os homens. Então imagina 60 a 70 mil pensamentos por dia. E se tem tanto pensamento na cabeça das pessoas, gera confusão. Gera confusão. Porque há uma competição de foco, há uma competição de prática, há uma competição de colocar aquilo que você conhece. Tem muita gente, Adriana, que por não conhecer o mapa... Ou até mesmo se a gente tem tantos pensamentos assim, quantos desses pensamentos estão voltados para a área financeira, né? Para essa questão, o que eu preciso fazer para ganhar o dinheiro? Então, verdade, olha só, durante o dia, quantas tarefas a gente realiza? Quantas? Tarefas, atividades. Tá bom, 10, 15, 20 tarefas? Depende do dia. Não, contando com tudo, tá? Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Escovar os dentes é uma tarefa, arrumar a cama é uma tarefa, fazer café é uma tarefa, colocar a roupa é uma tarefa. Então, vamos uma ideia aqui, tá? Eu queria que você dissesse um número.
Durante o dia, quantas tarefas? Coloca aí no comentário qual é o número de tarefas que você faz durante o dia. Coloca aí, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar aqui 20, 30, 40, 50. O que é que você diz, Adriano? Rapaz, eu sei não. São muitas tarefas. Eu realizo muitas tarefas durante o dia. Chuta um número, chuta um Tá? número. Quantas tarefas? Sei lá, vou chutar 30. 30? Deixa o Porque, pessoal botar aí no comentário. Vamos ver. partindo do princípio, mas eu acho que é mais. Partindo do princípio de que qualquer coisa que a gente faça é uma tarefa. Tudo que a gente faz é uma tarefa. Por exemplo, Exatamente. Ivanildo falou 100 tarefas, Ivanildo colocou aí, ó. Eu acho Essa, que é. essa live aqui de preparação, essa live de preparação para a mentoria de quinta-feira é uma tarefa, tá? Eu vou fazer 10 lives até quinta-feira. É uma tarefa, tá? Agora, dessas tarefas, deixa o pessoal colocar aí quantas tarefas. 30, 50, 100. Acho que Deixa as pessoas sim, colocarem aí. Dessas tarefas que a gente faz, quais geram dinheiro? Quais dessas tarefas estão resolvendo problemas de outras pessoas? Quais dessas tarefas estão gerando recurso? Ah, Marcelo, não sei. A Thalita colocou umas 100 tarefas. Quantas dessas tarefas? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro, o que é que funciona? Segundo, o que é que eu estou fazendo? É diferente, tá? Uma coisa é o que é que funciona e depois é o que é que você está fazendo. Porque nem sempre o que você está fazendo está gerando recurso para você. Marcelo. Porque há uma... Oi, tô te ouvindo bem, tá? Tô te vendo, te ouvindo Tu tá bem. me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, Eu não tô te ouvindo. normalmente, daqui a pouco vai voltar. E sua internet deu uma queda, ela vai voltar. Tá? Vai voltar, fica tranquila. Fica tranquila, vai voltar. Então, o que que acontece na prática? É que as pessoas, primeiro, elas não sabem o caminho, elas não têm um mapa, elas não têm um método, elas não têm um passo a passo, elas não sabem por onde começar. Imagina uma trilha que a pessoa não sabe o caminho da trilha. Então, é assim que está a vida financeira das pessoas. Ela não tem uma trilha, ela não tem um norte, ela não tem uma orientação, ela não tem um caminho a ser trilhado. Então, por não ter um caminho a ser trilhado, tem um monte de confusão aí na cabeça. E essa confusão está impedindo as pessoas na sua vida financeira. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, não sabe o caminho. Segundo ponto, está fazendo coisas que são distantes daquele caminho. É mais ou menos dizer assim, ó, para lá é o norte. Eu quero ir para o norte, mas você está andando para onde? Estou andando para cá. Não, é para cá é o sul, eu sei, né? Aqui é o sul? Pois eu não sabia, eu estava achando que eu estava indo para o norte. Então é assim que acontece na vida financeira das pessoas. Elas querem sair das dívidas, elas querem sair do SPC, elas querem sair do Serasa, elas querem colocar um filho numa escola melhor, elas querem dar um plano de saúde para a mãe, para o pai, elas querem morar numa casa melhor, mas elas estão indo para o lado contrário do que precisa ir. Elas estão fazendo as tarefas que não deveria fazer, ou não está fazendo as tarefas que deveria fazer. Então, o primeiro ponto é o que funciona, Adriana. O segundo ponto é o que eu estou fazendo. Ah, o que eu estou fazendo funciona? Não. Então, se não funciona, começa a fazer o que funciona. São 3 perguntas simples. O que funciona, o que não funciona e o que eu estou fazendo. É bem simples, tá? Essas perguntas. E elas são libertadoras. O que funciona, o que eu estou fazendo e o que não funciona. E eu vou conciliar o que não funciona com o que eu estou fazendo. Esse talvez seja um dos maiores problemas financeiros das pessoas, Adriana. O maior problema financeiro das pessoas está no nível de consciência. As pessoas não sabem o caminho. Não sabem o caminho. E aí ela fica atirando para tudo quanto é lado, querendo achar o caminho. Querendo achar o caminho. Então, como ela não sabe o caminho, ela fica repetindo tarefas, atividades, porque na nossa cabeça há uma repetição de tudo que a gente fez no dia anterior. E o nosso cérebro, ele funciona assim para nos fazer economizar energia, Adriana. Então ele repete tudo que a gente fez no dia anterior. O problema é que a repetição das atividades são atividades que não funcionam. Essa é que é a grande realidade. É a repetição de atividades que não funcionam. Então, está confuso. Adriana, você tinha dito agora há pouco, Adriana, você está me ouvindo bem agora, tá? Voltou normal? Voltou? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não consigo te ouvir.
Então, eu vou fazer a pergunta no texto, tá? No texto. Por que você resolveu, decidiu fazer a mentoria? Eu tô lendo lábios aqui, né? Mas porque eu resolvi exatamente pela questão que eu tinha falado anteriormente, né? Porque eu entendi que era uma questão de reprogramação, de eu ter que vencer alguns desafios que eu nem entendia que tinha, mas que eram necessários para mim. Então, a mentoria, ela veio exatamente para isso, para que eu pudesse me aprofundar em alguns assuntos, até mesmo para que eu pudesse entender nessa minha transição de carreira, né? Porque eu comecei a trabalhar com organização agora, mas eu tinha outras coisas que eu fazia. Se era isso mesmo que eu queria, essa questão de missão, de propósito de vida, porque a gente não escuta isso todo dia, né? E quando a gente escuta, a gente precisa parar, entender o que é que tem na nossa cabeça, o que é que a gente pensa, o que é que a gente quer, quais são os nossos objetivos e se o que a gente está fazendo está alinhado com os nossos objetivos. Então, a mentoria, ela realmente, ela, além dessa visão financeira que a gente tem, ela também dá esse norte para a gente, né? Para a gente entender o que é que eu quero, né? O que eu quero, o que eu estou fazendo, né? Porque eu vi que você falou de 3 pilares aí. Na verdade, eu não ouvi, né? Mas eu li seus lábios. Esses 3 pilares é o que é que eu quero fazer, o que é que eu estou fazendo para conseguir realizar os meus objetivos de vida. Quais são esses objetivos de vida, né? O que é que eu estou disposta a fazer? Porque é muito fácil você ficar parado e apenas receber, né? Poxa, se eu já estou fazendo isso, por exemplo, eu trabalho na área financeira, eu já sei fazer isso muito bem. Tá tão bom isso aqui, para que eu vou mudar isso, né? Mas se existe, será que eu não tenho mais para oferecer? Será que eu não tenho mais pessoas para alcançar? Será que eu não posso ajudar mais pessoas? Será que os dons e os talentos, eu sou uma pessoa cristã que Deus me deu, eles não estão sendo aproveitados de maneira inferior ao que deveria? Então, eu acredito que, para mim, a mentoria, ela está me ajudando justamente nessas questões, que por algum motivo, né, eu não tinha esse alinhamento, né? A minha cabeça, ela não estava me ajudando a fazer com que as minhas atitudes alcançassem os objetivos que eu queria para mim. Na verdade, eu não tinha clareza, né? Você sempre fala sobre clareza. A mentoria, na verdade, ela vai te dando clareza para a sua vida, né? Seja na área financeira, seja sobre coisas que estão te travando. Eu acredito que as crenças elas são limitantes e essas crenças limitantes elas atrapalham muito na nossa clareza, né? Aquelas coisas que estão ali segurando a gente são âncoras, né? Que vai prendendo a gente de fazer coisas melhores. E a mentoria ela é esse passo que vai fazendo com que você vá soltando essa âncora e vai seguindo por ali, e você vai tendo cada vez mais que você vai entendendo qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, fica mais fácil você realizar as tarefas necessárias para alcançar. Não é verdade, Marcelo? Sim, sim. Tem uma coisa, Adriana. Você está me ouvindo, não, né? Está me ouvindo? Eu vou te tirar e vou te colocar de volta. Você vai me ouvir. Só um minutinho, tá? Vou te tirar aqui e vou te colocar de volta. Você vai me ouvir. Ver se eu consigo aqui. Tirar e te colocar de volta. Quando você enfrenta obstáculos, o que você faz? Você continua com os obstáculos ou você faz alguma coisa diferente para vencer esses obstáculos? Vamos lá. A Adriana falou aqui, porque entrou uma ligação no teu celular, e quando entra uma ligação, fica mudo alguns celulares. Normalmente assim acontece, tá? Normalmente. Não é. Como tá não perturbe, se entrou eu não vi. Normalmente acontece, já aconteceu comigo uma vez. Já aconteceu. Olha só o que eu tô te falando. O que eu tô te falando aqui agora, eu vou ilustrar isso aqui, nesse quadro aqui atrás, tá? As pessoas, por exemplo, isso aqui, ó, Adriano, isso aqui é o que as pessoas querem. É o alvo, é o objetivo dela. Seja objetivo qualquer um, tá? Qualquer objetivo. Seja mudar de endereço, seja comprar um carro, seja mudar de atividade profissional, transição de carreira, seja sair das dívidas, seja viajar nas férias, seja dar uma condição melhor para a família,
seja ganhar mais, ganhar o dobro que ganha hoje, sei lá, seja vender algum produto, seja fazer alguma coisa que gere dinheiro e que ela ainda não está sabendo como fazer. Eu vou chamar esse ponto aqui de uma coisinha que eu ensino nisso, inclusive como faz isso dentro da mentoria. Vou chamar esse ponto aqui de objetivo único, tá? Vou chamar esse aqui de objetivo único. Faz de conta que você já definiu o teu objetivo único. Você vai trabalhar nele todos os dias da tua vida. E a maioria das pessoas não sabem definir o que eu chamo de objetivo único, tá? Depois, as pessoas vão para uma nova camada. A nova camada é como eu vou fazer isso? Como eu vou atingir isso? Como eu vou fazer para realizar aquilo? Que aprendizados que eu preciso ter? Que conexões eu preciso fazer? Que relacionamentos eu preciso desenvolver? Que grupo eu vou poder estar inserido? Que, sei lá, que processo eu vou precisar aprender a implementar? Qual é a vulnerabilidade que eu vou precisar me colocar? Eu vou chamar esse segundo círculo aqui de como, tá, Adriana? Como é que eu vou fazer isso? E a maioria das pessoas estão perdidas no como. A maioria das pessoas estão perdidas no como. Mas tem um terceiro ciclo aqui, Adriana, que eu vou chamar aqui de porquê. Por que que eu quero isso? Só que o porquê é mais importante do que o como. O porquê é mais importante do que o próprio objetivo. O porquê é mais importante do que o próprio objetivo. E o porquê é mais importante do que como eu vou atingir esse objetivo. E as pessoas estão perdidas no objetivo e estão perdidas no como eu vou fazer esse objetivo. Como eu vou alcançar esses objetivos. Só que se você entender e fortalecer o teu porquê, para algumas pessoas o porquê delas são os filhos. Para outras pessoas o porquê delas são os pais. Para outras pessoas o porquê dela é um sonho de infância. Para outras pessoas o porquê dela é uma realização, sei lá, um reconhecimento de quem realmente ela é. Para outras pessoas o porquê dela é um impacto social, ajudar um grupo, ou uma classe, ou... Só para você ter ideia, tá? Os grandes nomes, os grandes ícones do mercado profissional, do meio religioso, ou de uma ONG, seja de onde for, o objetivo deles não é mais importante do que o porquê deles, tá? O porquê é mais importante. Quando você conecta o teu porquê a todas as ações necessárias para gerar esse objetivo, e normalmente a gente faz um exercício para identificar o porquê das pessoas, claramente, como é que ela identifica o porquê dela, como é que ela identifica o que eu chamo de missão de vida, como é que ela identifica o que hoje, inclusive, está em alta, que é o propósito da vida dela, como é que ela identifica o suprassumo, que é o porquê. O porquê, eu vou repetir, o porquê é mais importante do que o alvo, porque o porquê está relacionado à jornada, o porquê está relacionado a habilidades, o porquê está relacionado aos talentos, o porquê está relacionado àquilo que ela faz de melhor, o porquê está relacionado ao prazer que ela tem quando realiza, o porquê está relacionado a como ela ajuda outras pessoas, o porquê gera o recurso. É o porquê que gera o dinheiro, não é o que nem é o como. Você pode pegar duas pessoas fazendo as mesmas coisas, uma vai ter um extremo resultado e outra não vai ter resultado. Como assim, Marcelo? Você está dizendo que as duas pessoas vão estar fazendo as mesmas coisas e vai ter resultados diferentes? Sim, vai ter resultado diferente, por causa da intenção, por causa da energia que ela está colocando naquilo, por causa do amor que ela está realizando aquilo, por causa do motivo, do propósito ou do porquê ela está realizando aquilo. Por exemplo, tá, o meu porquê. O meu porquê é ajudar as pessoas a saírem do vermelho e a gerar renda para dar uma condição melhor para as pessoas que elas amam. Esse é o meu porquê. É ajudar. E o porquê ele tem 3 níveis, tá, Adriana? Tem o meu, tem o nosso e tem o todos nós, tá? O meu porquê está relacionado à minha família. O nosso porquê está relacionado aos meus alunos e aos meus mentorados. E a todos nós está relacionado a como eu e os meus mentorados vão impactar as famílias e a sociedade com o trabalho e com aquilo que eles fazem de melhor. Então o porquê, ele gera o dinheiro. Não é o como.
Tem gente que fala assim, qual que é o macete aí para fazer isso? Qual que é a manha? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o atalho? Tem gente que até diz assim, qual é o atalho que eu preciso para alcançar aquilo, para fazer aquilo? E normalmente quem está buscando atalho para a vida financeira, normalmente se machuca, tá? Eu recebi uma pergunta ontem, Adriana, no meu Stories, que era assim, não sei se foi ontem ou foi hoje, eu abri a minha caixa de perguntas e uma pessoa perguntou assim, Marcelo, você trabalha com educação financeira, você ajuda as pessoas a sair do vermelho, você ensina as pessoas a gerar renda de 5 a 10 mil reais por mês, me ensina uma forma de gerar dinheiro rápido e fácil. Aí eu falei assim, aí a minha resposta foi assim, Adriana, dinheiro rápido e fácil, cuidado com as promessas, viu? Cuidado com as iscas que as pessoas estão jogando para você. Porque talvez você vai cair nessa isca de dinheiro rápido e de dinheiro fácil, e talvez você vai perder dinheiro rápido, e talvez você vai perder dinheiro fácil. Existe sim um caminho, existe sim um método, existe sim um processo, o que eu chamo de mapa. Uma coisa é você ter um mapa na mão, outra coisa é você seguir o mapa. Uma coisa é você ter um desejo muito grande. Outra coisa é você pagar o preço para realizar esse desejo. Uma coisa é você ter uma dor que te machuca. Outra coisa é você reagir a essa dor de forma positiva. Uma coisa é você saber o que você quer. Outra coisa é você agir para aquilo que você quer. Uma coisa é você saber o teu motivo, o teu porquê. Outra coisa é você agir intencionalmente com relação a esse teu motivo. Então, o que muda tudo isso, Marcelo? O que muda é que produtos continuam sendo produtos, serviços continuam sendo serviços, pessoas continuam sendo pessoas, negócios continuam sendo negócios. E o que muda em tudo isso, Marcelo? O que muda é a programação das pessoas. É o que elas, como elas agem e como elas reagem diante de coisas que estão fora do controle ou diante de coisas que estão no controle delas. Por isso que eu quero ensinar na quinta-feira, Adriana, na mentoria que eu vou fazer, quais são as travas que as pessoas têm. Quais são as dificuldades que impedem. Porque assim, ó, olha só, vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho no comentário. Me responda aqui no comentário, eu quero fazer uma pesquisa aqui, me ajudem. Vamos ver se o pessoal me ajuda. O que é que uma pessoa precisa fazer para gerar renda? Coloca aí. O que é que uma pessoa precisa fazer para gerar renda? A Cecília perguntou, Adriana, qual o contato dela? A função dela? Não sei se ela está perguntando a você ou a mim. A Adriana, ela é personal organizer. E o contato dela é Adriana Fernandes Organizer. Eu acho que é isso mesmo. O que é que uma pessoa precisa fazer para gerar renda? A Thalita botou, precisamos estar dispostos a seguir uma jornada. A jornada é longa, mas não é fácil. Isso é a programação que a Thalita tem. Ó. A jornada é longa, mas não é fácil. O que é que uma pessoa precisa fazer para gerar renda? Me ajudem aí nos comentários. E eu vou já ajudar as pessoas, tá? O que é que as pessoas precisam fazer para gerar renda? Eu tenho uma máxima, tá? Eu tenho uma máxima com relação a gerar... A Stella colocou tomar iniciativas. Me falem aí, o que é que uma pessoa precisa fazer para gerar renda? O que é que ela precisa fazer para gerar renda? Essa daí Me eu ajudem, me sei. ajudem. Sabe? Você até me ensinou, né? Então não fala, Necessariamente não a fala gente. agora não. Deixa o pessoal responder. Enquanto as pessoas respondem, eu quero que você me diga. Você acha que teve só por enquanto 2 encontros de mentoria, né? Ó, a Cecília botou trabalhar, focar no que é, Elaine. Eu queria que você me dissesse aí desses 2 encontros, como é que eu te ajudei já, Adriana? Como é que eu te ajudei na mentoria nesses últimos 2 encontros? De que forma eu te ajudei na tua programação atual, nesse processo de reprogramação e como é que isso está, como é que está na tua cabeça? Como é que isso está? Marcelo, eu acredito que antes eu até expliquei um pouco sobre isso, né? É a questão de você entender, ter mais clareza naquilo que você quer fazer. Porque a gente, eu acho que são pouquíssimas pessoas que têm clareza do que elas querem fazer. São pouquíssimas pessoas que, desde jovem, elas determinam, a partir de agora, eu quero ser isso, eu vou ser isso, né? Por quê? Porque a gente recebe muitas informações o tempo todo, né? Mas dificilmente as pessoas dizem para você, olha, vai por esse caminho, que esse caminho vai fazer você chegar ali. Não é assim.
né? E então, até você descobrir tudo isso, você precisa ter um autoconhecimento. E eu acredito que a mentoria, ela está me ajudando exatamente nisso. Eu sempre achei que era uma pessoa que eu tinha um autoconhecimento muito bom, e até tenho, em relação a algumas atitudes, em relação a algumas escolhas e tudo mais. Mas em relação a algumas traves, algumas crenças, eu não sabia que eu tinha. E a mentoria, né, à medida que você vai fazendo as tarefas, porque as tarefas elas fazem com que você pense, que você analise, né? Eu fui vendo, e também a experiência, a troca com outras pessoas, eu pude perceber que existiam muitas coisas que precisavam ser eliminadas para que eu pudesse seguir o meu caminho de maneira mais fácil. Aí eu acho que realmente é fácil, quando você começa a entender o que você precisa deixar e o que você precisa fazer, acaba ficando mais fácil. Então, a mentoria, ela faz isso. Ela vai dando um norte para a gente. E aí, para mim, ficou muito mais fácil eu focar. Que como organizadora, eu preciso ter alguns conhecimentos, eu preciso vencer algumas barreiras, porque eu preciso contactar pessoas, eu preciso mostrar para elas a importância da organização, que não é uma coisa muito fácil. As pessoas, às vezes, eu vou falar por uma experiência que eu passei. Eu fui na casa de uma pessoa e eu percebi que a maneira como ela lida na cozinha dela fazia com que ela perdesse mais tempo e que as coisas ficassem muito desorganizadas. Então, isso dava para ela mais trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui uma pessoa que eu trabalhei, que eu estudei, que eu tinha filho pequeno, eu tinha que tomar conta da casa. Então, são muitas tarefas que uma mulher precisa resolver. Quando ela é sozinha, ela precisa trabalhar, precisa estudar. Então, quanto mais ela otimizar o tempo dela, quanto mais ela for produtiva de maneira mais rápida, mais ela vai conseguir fazer outras coisas. E sem se sentir, sabe, sufocada, incapaz, fracassada, né? Porque não conseguiu dar conta de tudo. Então, como é que eu faço para levar isso para as pessoas? Então, a mentoria, lá aos poucos, apesar de eu estar fazendo a mentoria há pouco tempo, está abrindo a minha mente sobre como é que eu posso chegar para essas pessoas, como é que eu posso identificar a dor das pessoas, né? Em relação ao que eu estou me propondo a fazer. Então, como é que eu vou fazer para dar bezetacil, né? Como você falou, né? E não simplesmente dar um chazinho leve, né? Que só vai ter um efeito ali naquele momento, que vai ser para um mal-estar. E sim para resolver problema. Então, a mentoria, ela está me dando essa clareza, né? De visão sobre como é que eu posso fazer. O porquê, né? Porque é o porquê, como você falou, que vai trazer, na verdade, a rentabilidade. É o porquê que vai trazer a rentabilidade, né? Não é como nem o alvo já específico, né? Até porque para acertar no alvo, o alvo ele tá ali. Para acertar no alvo, você tem que ter habilidade. Não é verdade? Sim, sim, sim. Tem que ter essa habilidade, sim. Só que a habilidade, ela se desenvolve no As caminho. habilidades corretas, né? As habilidades corretas, na verdade. As habilidades se desenvolvem no caminho. As habilidades se desenvolvem errando. As habilidades se desenvolvem fazendo. As habilidades se desenvolvem sendo vulnerável, colocando a pele em risco. As habilidades, normalmente, ó, olha só isso que a gente já está, por incrível que pareça, já está partindo para o final, Adriana. Tá chegando na reta final aqui. Nem parece, mas voou, tá quase uma hora, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para as pessoas que faz todo sentido depois de tudo isso que a gente falou aqui agora, tá? O tesouro que as pessoas querem está na caverna, que ela tem medo de entrar. Tesouro que vocês querem está na caverna que você tem medo de entrar. Eu quero passar um exercício aqui para as pessoas, tá? O exercício escreva numa folha hoje, se você tem papel e caneta aí agora na nossa live de preparação para a mentoria, que vai ser quinta-feira, e quem ainda não se inscreveu, lá na minha bio tem um link para se inscrever para a nossa mentoria de reprogramação financeira. Eu vou fazer uma mentoria, um encontro de mentoria de reprogramação financeira gratuita. Os meus alunos pagam e pagam alto para fazer mentoria. Quinta-feira eu vou fazer uma gratuita. O link para entrar dentro do grupo de WhatsApp está lá na bio. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Aliás, eu vou colocar a tarefa lá dentro do grupo, Adriana. Eu vou colocar a tarefa só para quem está lá no grupo. Então, é fácil, tá? Eu vou fazer uma tarefa
que é já um start para começar o processo de reprogramação. Inclusive, eu vou fazer essas 10 lives aqui até quinta-feira, e todas as lives eu vou passar uma tarefa. Porque eu acredito que não adianta nada aprender, 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 e não praticar, e não executar. Vai gerar o que eu chamo de obesidade cerebral. Eu chamo de obesidade cerebral. E tem gente que está obeso de conhecimento, tá? Está obeso, Adriana, porque aprende, 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 mas não coloca nada em prática. Então eu acredito sim em desafios, eu acredito em tarefa, eu acredito em execução, eu acredito em errar, eu acredito em ser vulnerável, eu acredito em testar, errar e errar rápido. Então eu vou passar uma tarefa que está para ajudar a começar esse processo de reprogramação. Para quem nunca ouviu esse termo, reprogramação tem a ver com a tua forma de pensar e a tua forma de acreditar nas coisas. E quando você reprograma algumas coisas, muda radicalmente, transforma radicalmente a tua reação e a tua ação com relação às coisas. Então eu vou colocar uma tarefa para quem esteve aqui na live, lá dentro do grupo de reprogramação. Marcelo, como é que eu entro dentro desse grupo de WhatsApp? Lá na minha bio tem um link, é o link para você entrar lá no grupo. Quando você entrar lá no grupo, você vai receber materiais daqui até quinta-feira, vai receber tarefas, e na quinta-feira, às 8 horas da noite, quem estiver acompanhando a gente nas lives das 6 horas e das 10 da noite, vou fazer 6 e 10 daqui até quinta-feira, tá? 6 horas e 10 até quinta-feira, e acredito que a Adriana vai participar da nossa mentoria na próxima quinta. Eu não sei como é que tá a agenda dela aí, mas eu acredito que você vai participar com a gente, tá? Eu acredito de verdade que falta muito pouco para as pessoas reprogramar a cabeça delas. Porque conhecimento, a maioria das pessoas já tem, Adriana. Habilidade, a maioria das pessoas já tem. Já tem. Conhecimento e habilidade, a maioria das pessoas já tem. O que falta nas pessoas é simplesmente uma chave a ser virada. E quando a chave vira, ela fala, caramba, isso faz total sentido para mim. E eu não acredito que eu pensava dessa forma. Como aconteceu comigo, né? Como aconteceu comigo, né, Marcelo? É uma virada de Sim. chave, mas para que a virada de chave aconteça, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, ouvindo as pessoas certas, né? Com as pessoas certas, exatamente. Está no lugar certo e com as pessoas certas. Adriana, eu quero te agradecer. Gratidão aí pela sua contribuição. Você parou tudo aí para... O pessoal que me segue, segue lá, Adriana Fernandes Organizer. Você quer organizar a tua casa, o teu escritório, a tua vida, procura Adriana Personal Organizer, não é isso, Adriana? Tem umas dicas lá de organização residencial, tem umas coisas que fazem a gente pensar um pouquinho. Entra lá na minha página que vai sair alguma coisa legal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o pessoal que ficou até agora, Adriana, eu vou colocar a tarefa que eu ia passar aqui na live de preparação para a mentoria de quinta-feira. Eu vou passar lá dentro do grupo. E para entrar no grupo é só clicar no link. Eu não sei se você está no grupo já, Adriana. Se não tá, já entra. Quando acabar aqui, corre lá no link. Eu já estou no grupo. Já tá, né? Beleza. Corre lá pro link. A mentoria vai acontecer segunda-feira. Aliás, quinta-feira, às 8 horas da noite. As lives de preparação serão 10 lives. Serão segunda até a quinta, 6 da noite e 10 da noite. Daqui a pouquinho tem outro aluno, tem outro convidado, tem outro mentorado para falar sobre os resultados que ele teve na vida dele. Adriana, gratidão. Muito obrigado. Conta comigo se precisar, tá? Tá, joia. Eu quero agradecer também o convite, agradecer as pessoas que ficaram aí ouvindo a gente esse tempo, que passou rapidinho. E qualquer coisa que queiram saber mais sobre a organização, vai lá no meu direct, vai lá no comentário nas páginas. Serão bem-vindos. Obrigado, Adriana. Fica com Deus. Todos vocês. Espero vocês lá no grupo, hein? Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.